pode pensar 2021 como um ano que normalmente começa. As professoras são lotadas, os professores são lotados, as salas, as turmas são organizadas, está aqui a proposta do ano de 2021 para cada componente, para cada ano, e vamos iniciar nosso planejamento. Como se o ano pudesse começar como os danos em tempos que antecederam a pandemia. Não, a gente vai precisar pensar 2021 sempre considerando estratégias de recuperação. E olha o tamanho do desafio. Uma recuperação partindo de questões essenciais, ainda com o afastamento físico dos nossos estudantes, com o desafio enorme de continuar mantendo o vínculo com esses estudantes, de continuar lembrando que a pandemia, ela continua, estamos num momento muito crítico, mas ela não revogou o nosso direito de ensinar, o nosso vínculo empregatício, a nossa docência, o nosso ofício, e não revogou o direito do estudante continuar aprendendo, mesmo uma aprendizagem diferente, com instrumentos diferentes e com mais desafios. Então, é preciso levar em consideração essa recuperação da aprendizagem. E aí eu gostaria de retomar, no próximo slide, a questão dessa avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica indica o norte para as decisões necessárias a cada realidade territorial, gente, mas sem renunciar ao proposto pela BNCC ou pelo referencial curricular do Estado ou do município. Né? Então, é preciso que haja essa avaliação diagnóstica. E aí eu repito, também pensada com muito carinho, lá em meados de outubro, na certeza de que nós voltaríamos, pelo menos, escalonado no início do ano. Mesmo no remoto, é imprescindível que a gente tenha um diagnóstico de nossos estudantes, de nossas crianças. E o grande desafio, até para ajudar na personalização do ensino, é entender, minha gente, na hora de sentar, planejar, escolher os instrumentos que a gente vai usar para diagnosticar os nossos estudantes, o grande desafio para o momento inserido no contínuo curricular é entender que esse diagnóstico ele não deve tratar exclusivamente do cognitivo, da questão das habilidades de raciocínio e dos componentes curriculares. Ele precisa também permitir observar no nosso estudante, depois de um ano de distanciamento físico, como esse estudante se encontra no seu território. Como é que ele está sentindo a comunidade dele? Como é que ele está percebendo, depois de um ano de pandemia, como é que ele está se reconhecendo no seu território? Eu preciso diagnosticar para entender como a pandemia atingiu, nesse sentido, o meu estudante. Eu preciso considerar que é preciso verificar se houve ou não domínio de novas tecnologias durante esse tempo. Será quais e quantos dos meus estudantes, dos meus alunos, conseguiram desenvolver habilidades de domínio tecnológico? Será que conseguiram ou não? Todo esse afastamento promoveu essa aprendizagem ou muito pelo contrário? O domínio tecnológico que ele tinha era quando ainda estava na escola. Agora, afastado, parece que houve uma regressão. Esse parece precisa ser substituído pelo diagnóstico de as ferramentas tecnológicas chegaram a quantos dos meus estudantes? Porque elas vão me amparar nesse novo currículo. Então, eu preciso entender, eu preciso procurar esse diagnóstico. Eu preciso entender se os meus estudantes conseguiram desenvolver a tão sonhada autonomia e o protagonismo de descobrir novas formas de aprender. Porque até então, antes da pandemia, a forma de aprender mais presente da vida dele era comigo na sala de aula. Era ali na interação física, no dia a dia, nas ferramentas que eu tinha, no planejamento que eu pensei, mas e agora distante de mim? Será que o que eu enviei para ele na tarefinha impressa, no áudio, no vídeo, no podcast, na rádio, na TV, onde eu consegui chegar? Será que ele conseguiu desenvolver habilidades de aprender sem minha presença física? Será que os meus estudantes conseguiram desenvolver a tão sonhada autonomia no desenvolvimento do seu conhecimento? Eu preciso mapear isso, principalmente em determinadas faixas etárias. Então, a avaliação diagnóstica ela precisa permear outros campos para além do cognitivo, e em especial das competências socioemocionais.
como se encontram os nossos estudantes nas competências emocionais que a BNCC vem trazendo tão bem, nos trazendo a reflexão de que antes questões importantíssimas para o desenvolvimento cognitivo até do estudante, do cidadão, nos parecia coisa de personalidade, coisa de jeito de ser, né? Amabilidade, resiliência, cooperação, isso tudo é jeito de ser, não. Graças a Deus, eu fico muito confortável que a BNCC traz isso, mas nossas escolas já entenderam isso há muito tempo. Faz muito tempo que a gente vem trabalhando, permeando o conteúdo pelo conteúdo, trazendo vários trabalhos que desenvolvem valores, que desenvolvem comportamentos essenciais para a vida em sociedade. Então, como é que se encontra essas questões que a gente vinha trabalhando tão bem em nossas escolas, com nossos projetos interdisciplinares, com nossos temas geradores? Como é que estão isso depois de um ano afastado de nossos estudantes? Então, essa avaliação diagnóstica precisa ser pensada com muito carinho, porque ela precisa mapear a realidade dos meus estudantes, mas ela precisa acolhê-los também. Sabe aquela coisa de seja muito bem-vindo, mas como você está? Como é que você tem vivido esse ano inteiro? O nosso contato tem sido tão pouco, mas como é que você está? Eita, professora Sueli, que desafio. A senhora está esquecendo que nós continuamos com o afastamento físico? Não, não estou esquecendo. Só estou dizendo que esse desafio a gente vai precisar assumir no consolo de que uma experiência palpável a gente já adquiriu em 2020. E a gente vai precisar chegar a conseguir entender como se encontram os nossos estudantes.